pode mandar mensagem pra gente pelo 941. Que maravilhosa ela. 7777. Você tá vendo aí, doutora Adriana? E hoje ela veio assim com uma luz radiante. Eu falei pra ela assim que ela chegou, está radiante. Adoro receber minhas convidadas aqui. Primeiro, agradecer por ela aceitar sempre o convite de estar aqui junto com os nossos telespectadores, né, doutora Adriana? E hoje a gente vai falar um assunto que está repercutindo muito. São dúvidas que deixam assim as pessoas assim um pouco perdidas, né, sobre o que vai acontecer, como vai acontecer, o que fazer, o que não fazer diante dessa pandemia, da jornada de trabalho, as medidas que foram tomadas, as medidas emergenciais aí para reduzir os impactos econômicos, né? A gente fez vídeo, Júnior. A gente preparou um VT para vocês aí de casa para explicar um pouco mais esse momento e a doutora Adriana também vai explicar para você aí de casa, tá? Sobre a jornada de trabalho, salários, bom, tudo isso. Vamos ver, solta aí. A professora de inglês Gabriele Brito já está há 8 meses trabalhando em home office e teve que se adaptar com a nova rotina. Eu precisei me adaptar a essa nova forma de ensino. No começo foi um pouco difícil, claro, mas depois as coisas foram melhorando e hoje eu sinto que os alunos já estão bem adaptados. Inclusive eu tenho até alunos de outros estados e de outras regiões aqui no Piauí, como por exemplo em Oeiras, o Alferraz. Claro, o ensino para crianças e para adultos ele é diferenciado. Para crianças tem que ser mais lúdico, mais diferente, divertido. Então por isso tem a necessidade de alguns materiais e recursos extras. A Gabriele faz parte dos mais de 9 milhões de brasileiros que tiveram que trabalhar em home office nesse período de pandemia. O que era para ser temporário acabou se tornando rotina. Uma pesquisa feita esse ano aponta que quase 60% dos brasileiros optariam por continuar trabalhando de forma remota, mesmo depois da pandemia. As mudanças também atingiram os direitos trabalhistas. Em julho, o presidente Jair Bolsonaro aprovou medida provisória que permite a redução de salários e jornadas e a suspensão de contratos durante a pandemia de Covid-19. Para compensar os trabalhadores, o texto criou o Benefício Especial de Preservação de Emprego e Renda, calculado com base no seguro-desemprego pago pelo governo federal. Enquanto empresas e governo negociam direitos trabalhistas, o índice de desempregados bateu recorde no Brasil. Em setembro, eram quase 14 milhões de desempregados, uma alta de mais de 33%. Vou tentar explicar. Gente, a partir de agora a gente conversa com a advogada Adriana Carvalho, que está aqui para tirar todas as suas dúvidas sobre direito trabalhista, tá certo? Com o nosso quadro, que todas as quinta-feiras está aqui com a gente. Vamos ver. Café com Lei. Oferecimento. Polpa de frutas Rio Grande. Saúde e sabor todos os dias. E a gente já começa brindando, ó, com o nosso suquinho das polpas Rio Grande. De cajá. Eita, gente, de cajá hoje, adoro, delícia. Quem foi que fez esse suco? Olha ela olhando ali, toda sorridente. Vitória, tá gostoso, Vitória? Bom, vocês viram aí que a gente preparou um VT falando a respeito de home office, não é isso? Muitas pessoas, doutora, algumas foram demitidas, outras tiveram que optar realmente pelo home office. Como fica a situação dessas pessoas, doutora, diante desse momento que a gente está vivendo? Vamos lá, Estefânia, esse ano foi diferente em tudo. Meu Deus do céu. Em tudo esse ano foi Às bastante vezes a gente tem medo até de sair de casa com medo de ter, meu Deus, o que é que vai acontecer? Certo, e não poderia ser diferente com relação às relações de trabalho, as relações trabalhistas. O que isso quer dizer? Para que freasse o desemprego em massa, o governo expediu algumas medidas que, no caso, umas foram convertidas em outras não foram convertidas em leis, para minimizar os danos dessa pandemia. E a questão do teletrabalho, do home office, como passou nesse exemplo aí, já era algo regulamentado desde a reforma trabalhista em 2017. Porém, era algo que não era assim tão praticado como a gente vê hoje. Pós-pandemia não, que ainda estamos na pandemia, né? Com o lançamento dessas medidas provisórias, regulamentou de forma mais explícita, ficou mais claro que as pessoas podem trabalhar assim em casa, certo?
Agora, lógico que é preciso analisar direitos trabalhistas. Como é que fica meus direitos trabalhistas? Ainda está em vigor essa... Bom, a medida provisória 927, ela não foi convertida em lei, certo? Não foi convertida. Ela Isso não quer foi dizer que... ela caducou. A expressão jurídica, ela caducou. Então, os empregadores não podem mais praticar atos lá da medida provisória. Porém, teve uma outra medida provisória, e acho que quem assiste o programa há alguns anos sabe que eu sou péssima de números, viu? Então, teve uma outra medida provisória que foi convertida em lei. Essa sim está em pleno vigor. E aí, algumas pessoas dizem, doutora, como é que vai ficar a minha remuneração? Como é que vai ficar meu salário? Como é que vai ficar 13º? Será que eu tenho direito a férias? O salário vai voltar ao normal ou vai diminuir por conta das pessoas estarem trabalhando em home office? Não. Vamos lá, sim e não. O que acontece? O trabalho em home office é aquele trabalho em que o trabalhador faz fora do ambiente lá da sua empresa. Porém, ele tem que ter todos os direitos trabalhistas assegurados como qualquer outro trabalhador. Independente de estar trabalhando na empresa ou em casa. Exatamente. Só que tem um detalhe. É a questão dos equipamentos. Quem que vai arcar com os equipamentos, com a tecnologia, com o software, com o telefone, com a internet? Quem que vai bancar isso? É preciso que isso esteja redigido no contrato de trabalho, num termo aditivo, certo? O que não vale é tipo, Estefânia, você vai trabalhar home office agora, aí tu compra o computador, tá, Estefânia? E assim, a internet, tu já paga mesmo a internet, tu consome mesmo, a internet fica na tua casa, né? O telefone que você gasta atendendo os clientes também é você. Ou seja, isso não pode acontecer, né? O que deve prevalecer é o entendimento, é o acordo. Ou seja, se você e eu sou sua patroa e eu digo que você vai trabalhar em home office, o que vai acontecer? Estefânia, vai ficar tudo redigido no termo aditivo do seu contrato de trabalho. E esse pagamento eu posso te dar, como você pode dizer, não, eu não quero a indenização pelos equipamentos que eu comprei, serão meus, entendeu? Mas eu posso utilizá-los. Mas o que tem que estar claro na cabeça das pessoas é o que vai prevalecer no contrato de trabalho, certo? Mas muita gente já ajuizou a ação cobrando telefone, internet, equipamentos que teve que comprar. Então, é preciso, para que a empresa não sofra prejuízo e para que o empregado também não sofra prejuízo, gente, tudo tem que estar no contrato de trabalho. Tem que estar redigido lá. Com esse aditivo, né? Isso. Até a questão do valor que você vai receber. Sim. Se vai diminuir ou aumentar, isso Estefânia, tem que o salário deve ser o mesmo. deve ser o mesmo, tá? né? A não ser que estivesse lá naquele período que diminuíram, né? Que teve tanta redução quanto a suspensão. Porém, agora, os salários estão normais, devem estar normais, certo? Com relação à pergunta que se faz muito, doutora, e como é que vai ficar o 13º agora, em dezembro? Como é que vai ficar minhas férias? Porque algumas pessoas já receberam antecipadamente, né, doutora? Visando manter o dinheiro circulando, foi liberado isso. Mas existem pessoas que ainda não receberam. Existem pessoas que trabalharam e que ainda não receberam o 13º e que, como servidores e tantos outros funcionários. Esse 13º, via de regra, ele vai calcular os meses trabalhados. Suponhamos que você teve suspensão de 60 dias do seu contrato de trabalho. A regra é que levasse em consideração todos os meses que você trabalhou, salta esses 2 meses que foi suspenso e contabiliza, divide por 12, daria o teu 13º. Essa é uma regra legal, porém, a gente sabe que a Justiça do Trabalho é uma justiça mais protetiva, então ela é recomendável, não estou dizendo que é obrigatório, mas é recomendável que os empresários, os empregadores, eles não reduzam isso, certo? E se reduzirem, que procurem fazer um acordo coletivo de trabalho junto ao sindicato daquele empregado, certo? Para que não haja problemas futuros com relação a passivos trabalhistas. Tá vendo, né, gente? Vamos agora para uma pergunta que a gente preparou para a doutora Adriana. Pode colocar, Júnior, o pessoal de casa também enviou e a gente esclarece agora para todo mundo. Vamos ver.
O trabalhador em home office terá direito ao 13º salário integral ou parcelado? É isso aí que eu acabei de falar, né? O 13º é um direito assegurado constitucionalmente que o trabalhador nunca vai poder perder, certo? Agora, o que vai prevalecer é o que foi acordado entre as partes. Ou melhor dizendo, desculpa, não é o que foi acordado. Vai prevalecer a legislação. A legislação diz que o trabalhador tem direito a avos de 13º correspondente a mais de 15 dias trabalhados. Então, se eu passei 60 dias sem trabalhar, o ideal, o justo, o legal seria que esses meses não fossem computados. Porém, para o efeito de proteger o trabalhador, a recomendação é que se pague integralmente o salário do trabalhador. Ok. E você, trabalhadora que queira também esclarecer alguma dúvida com a doutora Adriana, pode ficar à vontade. Pode mandar mensagem para o 9411-7777. A gente também já tem mais uma pergunta aí para a doutora Adriana. Vamos ver. Como o empregado pode comprovar hora extra trabalhando em home office? Bom, vamos lá. Esse é um tema bem polêmico, bem espinhoso. Mas hora extra só pode ser cobrado da jornada de trabalho que é computada. Se a minha jornada de trabalho for computada, fiscalizada pelo meu empregador, é obrigado pagar as horas suplementares, as horas extras trabalhadas. Porém, se o meu trabalho não é acompanhado, não é fiscalizado, mas é livre, não tem hora extra. O que vai ter é tarefas que eu vou te dar e você vai me cumprir naquele dia e vai me entregar naquele dia, independentemente do horário que você utilizou. Então, assim, no home office, não teria direito, em regra, em princípio, nem hora extras e nem adicional noturno, porque o trabalhador ele fica mais leve, mais livre, né? E, na verdade, o que as empresas querem, né, e exigem que você entregue o seu trabalho, a sua produção, né? E você faz o seu horário, mas que você entregue a sua produção, não é isso, doutora? Exatamente, mas existem também, gente, olha, falar de direito é falar de uma coisa muito flexível. Existem correntes que defendem que home office deve sim pagar as horas suplementares. Porém, a corrente maior é aquela que entende que não, porque o trabalhador ele está dentro do seu lar, ele está à vontade, ele flexibiliza o horário dele para trabalhar quando ele quiser, certo? Mas existem sistemas de controle de ponto remoto. E, doutora, inclusive, o home office entrou como uma modalidade de trabalho agora, né? Desde 2017, Ai, já foi desde 2017, eu pensei que tinha sido agora. Agora que veio à tona, né? Entendeu? Olha só, gente, não sabia. Desde a reforma trabalhista, já havia a previsão do home office, que se chama home office, mas na legislação é teletrabalho, certo? Que é o trabalho remoto. Então, já havia essa disposição legal lá com a reforma trabalhista. Porém, o que foi que aconteceu? Era um trabalho muito pouco utilizado, então não se dava a importância devida. Veio a pandemia e aí, meu querido, todos tiveram que ficar em casa, todos tiveram que produzir, todos tiveram que trabalhar e o teletrabalho, o home office, assim, bombou. Ficar em casa e trabalhando, né? Isso. Produzindo, Júnior. Vamos para a nossa última pergunta, que o pessoal de casa enviou. Vamos ver aí, pode colocar, Júnior. Tá bom, depois a gente coloca aí. Doutora Adriana, mas isso não quer dizer que o trabalhador ou a empresa vá perder com esse novo que está acontecendo, né? Que estamos vivendo. Não é para perder, Stefania. Pelo contrário, a proposta sempre do direito do trabalho é minimizar prejuízos tanto para o trabalhador, que antes era muito mais, e da empresa também. Então, é manter os contratos de trabalho, é tentar reduzir o máximo possível as demissões, porque a gente sabe que uma economia que não está circulando, que não está crescendo, que não está se movimentando, prejudica não só quem está desempregado, mas prejudica todos. A todos, é verdade. Né? Todos acabam sendo prejudicados com isso. Porque um vai precisando, dependendo do outro, né? É um dominó, gente. Exatamente, é o efeito dominó. A economia vai mal, todo mundo vai mal. Então, assim, preservar os trabalhos por meio de medidas que muitas vezes pode restringir alguns direitos trabalhistas, na minha forma de pensar, é melhor do que você botar o pé na parede e exigir que a empresa seja rigorosamente, seus direitos sejam rigorosamente pagos, quando na realidade a empresa também tem encargos sociais extremamente elevados. É verdade. Nós temos uma carga tributária no Brasil que é fenomenal, é algo mesmo
Fenomenal não, é surreal. Né? É surreal a carga tributária do Brasil. Então, assim, é preciso que haja o que a gente está percebendo com desde 2017 que houve a reforma trabalhista, Stefânia, é que está havendo essa flexibilização, mas está havendo um certo entendimento entre as partes, no sentido de que ou a gente flexibiliza, ou a gente acaba minimizando a dureza que a legislação tinha, doutora Adriana. ou então é desemprego em massa. É desemprego em massa. Isso é uma triste realidade, É né? uma realidade. Antes da gente finalizar, vamos ver uma pergunta do WhatsApp, que nosso WhatsApp tinha caído. Júnior, lê pra mim. Eu também não vejo. Eu estava de licença maternidade, eu tenho direito ao 13º completo? Por que não? Licença maternidade é um direito constitucional. Tem sim, com Tem, certeza. né? Sim, é computado. A licença maternidade que você sai, passa 4 meses fora, esses meses são computados sim para efeito É de 13º. direito da mulher, sim. né? Então tá aí, Não gente. tem como o seu empregador, ele pode até querer dizer, olha, eu vou descontar aqui os 4 meses para efeito de 13º, mas isso não tem validade, certo? Na verdade, foram 4 meses, ela engravidou 4 meses da pandemia, na verdade, né? Isso pode ser alegado pelo empregador, doutora? Não, ela falou da questão da maternidade. Se o contrato de trabalho dela foi suspenso, aí é outra situação. É outra situação, É outra né? situação. Ó, então tem que conversar com o advogado da sua confiança, com a Isso. nossa doutora Adriana Mas também. via de regra, via pessoal, de regra, ela vai ter direito ao 13º integral. ok. Certo. Entendido. Salário Tá aí. maternidade não obsta o pagamento do 13º salário. A gente começa e termina o nosso brindando, gente. Porque é incrível a gente estar esclarecendo dúvidas de vocês aí de casa. Doutora Adriana, nosso quadro hoje tem que brindar em bebê, viu? Porque senão... A gente encerra o nosso quadro do Café com Leite hoje com a nossa querida convidada, doutora Adriana. Próxima quinta você pode voltar de novo? Com certeza. Adoro a estarei participação aqui. dela aqui, tá, gente? Você aí de casa pode sugerir também o tema que a gente quer abordar aqui. A gente resolveu trazer esse quadro para deixar você, telespectador, mais informado, esclarecendo dúvidas e também trazer mais tranquilidade para todo mundo, né? Verdade.